Olá, amigos da web. De acordo com o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, a desnutrição voltou a crescer no planeta. São 815 milhões de pessoas passando fome. Portanto, sinta-se um privilegiado se você assiste a esta edição da NN de Estômago Cheio. Pensando nesta realidade que afeta 11% da população mundial, a edição deste ano do Global Youth Day, o Dia Mundial do Jovem Adventista, teve foco na distribuição de pão e água. Aos sedentos e famintos espirituais, os jovens adventistas em várias partes do mundo também levaram a Cristo o pão e a água da vida. Durante 24 horas, jovens adventistas de todo o mundo trabalharam juntos com o compromisso de ajudar o próximo, aceitando mais uma vez o desafio de ser o próprio sermão. A cada ano, desde 2013, os projetos se multiplicaram de maneira vertiginosa. Inicialmente, foram 52 em 51 cidades de 21 países. A edição de 2017 registrou 16.601 projetos em 412 cidades de 124 países. Isso representa um crescimento de quase 32.000%, 319 vezes para ficar mais fácil de entender. A edição 2018 do Global Youth Day, ainda sem os números finais, destacou o crescente papel dos jovens e de vários departamentos da Igreja Mundial, como o de comunicação, para que este dia seja um sucesso. Como vem acontecendo nos últimos anos, o programa foi transmitido ao vivo durante 24 horas, direto dos estúdios da Hope Channel Alemanha, em Frankfurt. A tripulação do Air GYD, a aeronave virtual que visita as atividades que acontecem ao redor do mundo, contou com o líder mundial do Ministério Jovem, Gary Blanchard, e seus associados, pastores Paco Mokigwani e Andrés Peralta. A atração, mais uma vez, foi apresentada pela jovem Keris Sterling e o pastor Sangun Galu. Transmissões em outras partes do mundo divulgaram os eventos realizados em seus territórios. Neste ano, mais do que compartilhar pão e água, os jovens adventistas foram desafiados a responder a seguinte questão: e se deixássemos de ver a igreja como um lugar de diversão e a encarássemos como um campo de treinamento para fazer algo digno de ser vivido ou até mesmo de dar as nossas vidas, assim como fez Jesus? A criatividade dos projetos mostraram um entusiasmo com que milhares responderam a esta questão. Em Hosur, na Índia, os jovens deram comida a moradores de rua e visitaram um orfanato. Em outras regiões da Índia, houve distribuição de comida, água, limpeza de comunidade e visita a orfanato. Na Mongólia, os jovens entregaram comida e água nas ruas. Na África, além de comida, o Ministério Meals on Wheels doou materiais escolares, água e livro nos faróis, visitou um asilo em Cape Town e fez uma programação especial para os anciãos. Poços ainda foram cavados e mais alimentos doados. Os jovens africanos ainda produziram um documentário contando a história de um jovem de Pretória que passa 24 horas com famílias necessitadas. As atividades e projetos cruzaram o Atlântico e chegaram à América do Sul. Outro oceano, o Pacífico, foi navegado. Ali estavam os jovens trabalhando no Tahiti, país no meio do azul do mar. Mais de 10.500 quilômetros para o oeste, e lá estão eles, os jovens adventistas compartilhando o amor de Deus na Indonésia. Quase 11 mil quilômetros a noroeste no Mapamundi e mais jovens, desta vez em Nuremberg, na Alemanha, pintando e arrumando uma escola. O mundo foi riscado de um lado a outro por pessoas comprometidas com aquilo que é certo. Em Curaçao, os jovens limparam casas, ruas e doaram alimentos. Nas Filipinas, eles também distribuíram alimentos e contaram histórias da Bíblia para crianças. As obras sociais e espirituais do Dia Mundial do Jovem Adventista cruzaram outras fronteiras e foram ao Reino Unido. Foram a Omã, nos Emirados Árabes Unidos, estiveram na Romênia, Espanha, Zimbábue,
na Suíça, ministrando minicursos de saúde e em muitos outros lugares. Para 2019, a ênfase do Global Youth Day será o trabalho assistencial com os presos. No ano que vem, os jovens não deverão esperar um dia específico para trabalhar. Eles são convidados desde já a se planejarem e começarem a obra, sendo literalmente as mãos e os pés de Cristo. Faça parte desse movimento e reparta diariamente o pão e água com quem não tem. Compartilhe também a Cristo Jesus, o único que sacia a fome e a sede da alma. Até a semana que vem, se Deus quiser, quando traremos mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço! Quando plantamos uma semente, regamo-la, permitimos que receba luz solar e deixamos Deus fazer a sua parte para que cresça. E se não estivermos a plantar vegetais ou flores? E se estivermos a implantar igrejas? Todos os anos, milhares de adventistas do sétimo dia empenham-se para implantar uma igreja. Alguns são pastores, outros são membros leigos, como é o caso dos pioneiros da Missão Global. Estes implantadores de igrejas vão para uma área onde não há nenhuma igreja adventista do sétimo dia. Alguns vão por conta própria, outros são patrocinados pela associação ou missão, como é o caso dos pioneiros da Missão Global, que são enviados graças aos apoiantes generosos que creem que temos a missão de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. A implantação de igrejas não é um método novo, já existe desde a igreja primitiva. Quando as boas novas sobre Jesus se espalharam por Jerusalém, isso não aconteceu porque os primeiros apóstolos e a igreja primitiva se uniram, oraram juntos e planearam a missão. Aconteceu, infelizmente, como resultado da perseguição. Os crentes fugiram para vários lugares e ali partilharam as boas novas e deram início a novos grupos de crentes. E um desses lugares foi Antioquia, que atualmente se chama Antáquia, exatamente aqui na Turquia. E foi aí que o apóstolo Paulo iniciou. Foi o lugar onde começou as suas viagens missionárias. Ele andou por toda a Turquia e começou a implantar igrejas. Ele era como um pai amoroso, cuidando daquelas igrejas, certificando-se de que cresciam e floresciam e se faziam novos discípulos. Foi através da implantação de igrejas que a igreja primitiva cresceu. Onde quer que o apóstolo Paulo fosse, não podia deixar de falar sobre o Salvador ressuscitado. Ele tinha uma mensagem de esperança que não podia guardar para si mesmo. A Igreja Adventista cresceu de forma semelhante. Eles tinham uma mensagem singular para partilhar com o mundo, mas apenas tinham uma igreja local, em Washington, New Hampshire. Mas isso rapidamente mudou à medida que os adventistas começaram a andar pelo país, dando início a novos grupos de crentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia começou como um movimento de implantação de igrejas e apenas continua a crescer, pois tem-se concentrado em estabelecer novos grupos de crentes. E ao olharmos para o futuro, só continuará a crescer se mantivermos o nosso foco na importância de estabelecer novos grupos de crentes em áreas ainda não penetradas e entre novos grupos de pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem tido um crescimento tremendo desde aqueles primeiros anos. Em 2016, foi estabelecida uma nova Igreja Adventista a cada 3,3 horas, algures no mundo. Contudo, apesar deste crescimento tremendo, muitas pessoas ainda não conhecem a mensagem adventista ou nem sequer ouviram o nome de Jesus. Na realidade, 2/3 de toda a população mundial não conhecem Jesus. Por vezes, as pessoas questionam a razão de ser da implantação de igrejas. Por que se dá tanta ênfase à implantação de igrejas? Será que a missão global é só para implantar igrejas? Por quê? Por que razão se dá tanta importância a isso? A resposta é que queremos expandir as nossas fronteiras. Se continuarmos a colocar todos os nossos recursos nos mesmos lugares de sempre, não vamos crescer. Não vamos entrar nos grupos que ainda não foram alcançados, aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. As pessoas por vezes dirão: fui a uma igreja e nem estava sequer metade cheia. Por que é que não enchemos esta primeiro? Se fizéssemos isso, ainda estaríamos em New Hampshire. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a favor do crescimento.
entrar em grupos ainda não alcançados, estabelecer igrejas onde ainda não há igreja, porque é isso que Jesus nos pediu para fazer. E depois, conforme Ele disse, poderá voltar. A grande comissão implica ir a todo o mundo, a todos os grupos etários, fazer discípulos, e o discipulado acontece nos grupos de crentes. Agradecemos a Deus pelos milhares de novos grupos que foram implementados e estabelecidos desde o início da Missão Global em 1990. O desafio persiste. Obrigado pelo seu apoio e pelas orações que nos permitem enviar mais implantadores de igreja para o campo. Eu hoje gostaria de começar por falar de um homem que se notabilizou no mundo das artes. Seria um pintor? Seria um cantor? Seria, sei lá, um escultor? Se eu vos disser o nome dele, provavelmente ireis logo saber o que é que este homem fazia na vida. Ele trabalhava com pedra. Então, deveria ser o quê? Calceteiro? Diz a irmã ali, um escultor. Um escultor. Eu falei calceteiro, mas sabem que os calceteiros fazem autênticas obras de arte. Temos algumas calçadas, mesmo no nosso país, muito bem feitas, com muita arte, e é preciso ser um artista para isso. Mas é realmente um escultor.
um escultor que nasceu em Florença. Alguém quer arriscar? Um escultor italiano que nasceu em Florença. Como? Eu estou a ficar surdo, eu ouço pouco. Miguel Ângelo, isso mesmo, Miguel Ângelo, é dele que eu gostaria de falar um pouquinho. Sabem qual foi a obra-prima de Miguel Ângelo? Agora não me vem a ideia o nome, mas eu vou dizer-vos mais ou menos qual foi a escultura. Ele esculpiu exatamente Pietà, não é? Uma imagem da Virgem Maria. Esta é a obra-prima de Miguel Ângelo. No entanto, há uma outra obra de Miguel Ângelo que ficou na história porque foi marcada por um acontecimento. Estou-me a referir à sua famosa escultura de Davi, o rei Davi. Para terem uma ideia, esta estátua, esta escultura de Miguel Ângelo media 4 metros e 10 de altura. Impressionante. Sabem quanto pesava? 6 toneladas. É impressionante. E Miguel Ângelo mandou vir um mármore especial para poder esculpir esta estátua, toda ela é mármore, mal de Carrara. Eu não sei que mármore é este, mas sei que era muito especial. É o quê? Muito caro e raríssimo. Pois é. Quando o Miguel Ângelo estava a terminar a sua escultura, ele olhou para aquela escultura e viu-a tão perfeita, com os contornos tão perfeitos, exatamente a imagem de um homem perfeito. Porque era assim que Miguel Ângelo imaginava Davi. Um homem belo, de um porte elegante, fisicamente perfeito. Miguel Ângelo estava cingido do seu martelo. Então diz a história que ele gritou para a estátua e disse: "Fala!" E é claro, a estátua permaneceu em silêncio. E ele gritou outra vez, e desta vez mais forte: "Fala!" E nem o ruído saía daquela estátua. E desesperado, Miguel Ângelo gritava: "Fala!" e lançou exatamente o martelo sobre a estátua. E partiu-lhe um braço e um dedo. A estátua teve que ser restaurada. E foi complicada a restauração daquela estátua. Em toda esta história, o que mais ressalta é que Miguel Ângelo grita, implora, exige àquela estátua que fale
mas ela continua quieta, parada. E porquê? Porque é uma estátua. Há um velho ditado que faz parte de um poema de um poeta popular português que dizia assim: o sopro da vida só Deus o dá. O barro na mão do homem, barro será. Miguel Ângelo criou tudo aquilo perfeito. E esse foi o seu limite. Jamais ele poderia fazer com que aquela estátua ganhasse vida e começasse a falar. Meus queridos irmãos, o homem só inventa, mistura, transforma, mas nada pode criar. Porquê? Porque criar é tirar algo do nada. E só quem pode fazer isso é Deus. E agora eu conto-vos outra história, mas esta é também verídica, mas é muito diferente daquilo que se passou com Miguel Ângelo. É que um dia Deus resolveu criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. E diz a Escritura Sagrada que Deus começou a modelar o homem a partir do pó da terra e fez uma estátua perfeita, tal como Miguel Ângelo tinha feito aquela estátua do rei Davi, perfeita. Sem dúvida que esta estátua que Deus criou era muito mais perfeita. E qual é a diferença? A diferença é que Deus soprou nas narinas daquela estátua. E o homem passou aqui a ter vida. E quem tem vida faz o quê? Anda, fala, gesticula, pensa. Só Deus pode fazer este milagre. Queridos irmãos, o corpo humano, este corpo, não é um bloco maciço. E Deus não criou naquele dia um bloco maciço, complexo. Reparem, quando eu penso que Deus estava a criar ou a construir aquela estátua a partir do pó da terra, eu penso assim: Deus não criou um bloco oco. Mas Deus criou também todos os órgãos, o coração, todas as artérias, os mais pequenos capilares, os órgãos, o fígado, os rins, os pulmões. Deus pôs lá tudo isso, Deus criou tudo isso. Deus criou todos os sistemas, o sistema respiratório, o sistema circulatório. Deus criou o cérebro e deu poder ao homem para que pudesse pensar, decidir, mover-se, falar. Impressionante. Como diz o salmista, tal ciência para nós é o quê? Não é maravilhosa, mas é maravilhosíssima. Maravilhosíssima.
Quando Deus sopra nas narinas do homem, o que é que acontece com o coração? Ele começa a funcionar. E o que é que faz o nosso coração? Funciona como? Ele exerce a função de quê? De espécie de quê? De uma bomba. Por isso ele pulsa, não é? E quando ele pulsa, ele vai fazendo o quê? Com que o sangue circule pelas artérias, pelas veias, pelos capilares, e nesse circular do nosso sangue, o que é que se dá? O homem está a ser quê? Alimentado, porque o sangue leva oxigênio e leva alimento para o nosso corpo. É isto ou não é? É verdade, é isto. Sabem, é como se tivéssemos um carro. Vamos pensar num carro, assim, um Ferrari. Pode ser bonito, um Ferrari. Novíssimo. Ali está ele parado. Pode estar parado 5, 6 dias, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Está ali parado. Para que aquilo funcione é preciso o quê? Só uma coisa que é preciso. É que alguém o faça funcionar. E este, quando vai fazer funcionar o carro, o que é que ele faz? Ele entra no carro e tem lá, ou é um botãozinho, penso que no Ferrari deve ser assim, tudo automático, não é? Ou então uma chave, e dá aquilo que nós chamamos de ignição. Ignição não é mais do que uma faísca, por isso o carro tem velas, não é? Eu não sou mecânico, se estiver errado, ensinem-me. E então essa vela é que faz com que haja uma explosão. E a partir do momento o carro começa a quê? Não é? Não é? É, trabalhar. Está a funcionar. Isto para ilustrar mais ou menos aquilo que Deus fez. Seu sopro. A ignição. O coração começou a bombear. Os pulmões começaram a contrair. Todos os sistemas começaram a trabalhar. E o salmista disse: Deus é maravilhosíssimo. E nós ficamos, de facto, deslumbrados perante este milagre extraordinário, que não somos capazes de descrever completamente com palavras humanas. Porque Deus é grande. Louvado seja o Senhor. Há um texto na Bíblia que eu vou ler e que se aplica em 2 sentidos. No sentido físico e no sentido espiritual. Vamos abrir a Bíblia então. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Provérbios fica depois de Gênesis e fica antes de Apocalipse. Provérbios 4. Versículo 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões e inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu
coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. O teu, porque dele prosseguem as fontes da vida. Já aqui falamos do processo físico. As saídas da vida partem do coração. E são elas que levam o quê? O alimento, o oxigênio para todo o corpo. Este texto poderá ter uma aplicação física, mas Deus aqui está interessado numa aplicação espiritual para a nossa vida. Porque mais importante da vida física que hoje aqui vivemos, é importante a vida espiritual que possamos viver aqui hoje, para que possamos viver a vida eterna, um dia com o nosso Deus. E reparem bem, atenta para as minhas palavras, para as minhas razões. Não as deixes de apartar dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Porque são vida. O que é vida? Fisicamente, aquilo que nos mantém de pé e que nos traz vida é o alimento que recebemos quando o coração bombeia o oxigênio e o alimento. E espiritualmente, aquilo que nos mantém com vida, o que é? Diz aqui as palavras do Senhor e as suas razões. Quer isto dizer que na nossa vida espiritual, se não nos alimentarmos verdadeiramente do bom alimento da palavra de Deus, iremos sucumbir. Morreremos espiritualmente. Se não atentarmos para as razões do Senhor, estaremos condenados ao fracasso espiritual. É isto que nos quer dizer. Olha, guarda o teu coração. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o que está no teu coração. Reparem, queridos irmãos, que no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, vamos ler. Mateus 15, 19. Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração do homem procedem o quê? Os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias. E depois Jesus acrescenta: não são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos
isso não contamina o homem. Reparem, Jesus aqui está a falar do alimento. De que é que nos alimentamos? Quando nos alimentamos da palavra de Deus, no nosso coração não vão proceder os maus pensamentos, nem os adultérios, nem as mortes, nem os furtos, nem os falsos testemunhos, nem as blasfémias, e esta lista poderia ser muito extensa, muito extensa. Por isso, Salomão diz: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Em Mateus 6, 21, vamos voltar um bocadinho atrás, neste mesmo livro. Vamos ao capítulo 6 de Mateus e ao versículo 21. Jesus diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também. E o que é que Jesus quer dizer com isto? Cuidado com o que vais entesourar no teu coração. Cuidado com as prioridades na tua vida. O que é prioritário na tua vida? Porque isso que é prioritário na tua vida é isso que vai preencher o teu coração. Como diz aqui, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que guardamos no nosso coração é isso que define a vida espiritual. Bom, queridos irmãos, nós estamos a falar em coração. Mas sabem que, biblicamente, quando a Bíblia fala em coração, geralmente ela está a falar não do órgão que bombeia o nosso sangue, mas de quê? Da nossa mente, do nosso cérebro. E de facto, as saídas da vida procedem de onde? Daqui. Costuma-se dizer que nós somos aquilo que pensamos. Porquê? O nosso próprio coração bate porque recebe ordens de onde? Do cérebro, estímulos do cérebro. E na vida espiritual, nós somos controlados também pelo nosso cérebro. Ou seja, Deus, quando age em nossa vida, Ele não age neste órgão que está aqui, mais ou menos, a pontinha para o lado esquerdo, não é? Mas Deus age através de quê? Deus age onde? Na nossa mente, no nosso pensamento. É isso? É isso que Deus faz. Por isso, quando a Bíblia está a falar em coração, está a falar exatamente no nosso pensamento, na nossa mente, no centro da nossa vida. O centro não é o coração, o centro é o nosso cérebro. E é isto que devemos guardar. Vamos pensar naqueles dias antes de se dar o dilúvio. Como vivia a humanidade? Em que eles pensavam? Deus, quando olhou para o mundo e resolveu destruir o mundo, Deus o fez ou tomou essa decisão por que razão? Porque Deus olhou para o homem, olhou para a humanidade naquele tempo e viu que a humanidade estava doente. A depravação, o pecado, toda a sorte de miséria. E os homens alimentavam-se do mal. E chegaram a um ponto em que Deus então disse assim: acabou, este é o limite. E então disse a Noé: olha, Noé, eu vou ter que destruir a humanidade que eu criei.
Não pensemos que este gesto ou esta decisão da parte de Deus foi tomada de ânimo leve, porque Deus não toma decisões de ânimo leve. Mas foi tomada com dor. Mas olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5, sobre a humanidade naquele tempo. E o que é que Deus viu? Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era que? Má, continuamente má. Olhem, a maldade se multiplicava, porque a imaginação, o pensamento, e agora reparem aqui, os pensamentos do coração. O coração não pensa, quem pensa é o cérebro, não é? Pensamos nós através do cérebro. Era o quê? Má, de uma forma contínua. E chegou a um tal ponto em que realmente Deus não tinha outra solução. Por quê? Porque a humanidade se iria autodestruir. Deus disse, chega. Queridos irmãos, há um texto semelhante a este que encontramos desta vez no Novo Testamento. E eu gostaria que prestassem muita atenção a este texto. Vocês provavelmente o conhecerão muito bem. 2 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 13. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim, referindo-se aos nossos tempos, ao tempo do fim, aos últimos dias da história da humanidade, ao tempo que estamos a viver, o Senhor diz isto, mas os homens maus e enganadores irão quê? De mal para pior, enganando e sendo enganados. A respeito dos antediluvianos, dizia que o mal deles era contínuo. E aqui a expressão é idêntica. Irão de mal a pior. Irão de mal a pior. Esta é a situação da nossa humanidade. Queridos irmãos, se eu vos perguntar hoje, como está o mundo? Não somos profetas de desgraça. Nós, adventistas, temos uma mensagem de esperança e salvação. Mas como está o mundo? O que é que nós vemos e ouvimos todos os dias a respeito da corrupção humana, a respeito do mal que campeia? O que é que nós vemos? Há aqui irmãos que têm sensivelmente a mesma idade que eu tenho. Eu lembro-me dos meus tempos de criança e até de juventude. E eu olho para trás e eu faço esta reflexão. Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, nem a educação que temos hoje.
nem outros sistemas que temos hoje. Mas nós também não tínhamos, naquele tempo, o mal que temos hoje. Sempre houve mal. Sempre houve corrupção. É verdade que sim. Mas hoje, as coisas foram de mal para pior. E isto é um processo que parece que não vai terminar. É um processo contínuo. Porque cada dia, cada ano e cada década que passa e que vai passando, nos vai trazendo mais coisas ruins. E tudo isto tem um significado, queridos irmãos. Guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? Eu dou graças a Deus, porque eu e vós tivemos o grande privilégio de conhecer Jesus, de conhecer a sua palavra, porque somos cada dia alimentados por Ele. Não somos perfeitos, não estamos isentos do mal. Há muita coisa ruim na minha vida e na nossa vida, se assim quiser, e peço perdão por me referir assim aos meus queridos. Mas ainda assim somos de Jesus. Sabemos que temos um advogado junto a nós. Sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e para nos purificar de toda a injustiça. O grande drama e o grande problema é de quem não conhece Jesus. Mas sabem que também há um outro drama por trás disso. É de nós que o conhecemos, é nós que conhecemos esta verdade, não anunciarmos aos outros, não partilharmos aos outros, acabarmos por ficar acomodados a toda esta situação que nos rodeia. Por isso, meus queridos irmãos, precisamos de refletir. Enquanto refletimos na situação do mundo e nos preparamos para a volta de Jesus, possamos refletir também na necessidade que nós temos de levar aos outros esta mensagem de esperança, de mudança, de transformação, que só Deus pode operar na nossa vida. Estou a terminar, mas eu gostaria ainda de ler o seguinte convosco. Ezequiel 11. Ezequiel 11, versículo 19. Este texto é uma promessa maravilhosa. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o quê? Coração de carne. E agora, aqui mesmo em Ezequiel, vamos ler no capítulo 36, o versículo 26. Vamos abrir todos a Bíblia. Gosto tanto de ouvir este som do desfolhar da palavra de Deus. Ezequiel 36, versículo 26. O que é que diz? E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentre vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de
Mesma coisa. Não sei se lembram, mas há algumas boas semanas atrás, porque já há muito tempo que ao sábado não pregava aqui na igreja, eu repeti também um texto que aparece no livro de Provérbios 2 vezes. Lembra-se? Qual era? Mas lembra-se disso, não é? 2 vezes. E eu dizia que quando Deus fala 2 vezes, é como se Ele dissesse, olha, presta bem atenção naquilo que eu estou a dizer. Hein? Presta bem atenção. No mesmo livro, 2 vezes. O que é que Deus está aqui a dizer? Meu filho, eu quero e posso fazer uma mudança na tua vida. Eu conheci um homem que fez uma operação ao coração, conheci-o pessoalmente, e foi-lhe feito um transplante de coração. Não sei se ele ainda hoje está vivo, se não, mas ele teve que o fazer porque aquele seu coração já não ia resistir. Deus não põe remendos na nossa vida. Deus quer fazer tudo de novo. Foi aquilo que Ele disse a Nicodemos. É preciso que tu nasças de novo. Mas para nascer de novo, é preciso que Deus opere em nós. E para que Deus opere em nós, é preciso que nós o consintamos. E o que o Senhor deseja é exatamente isto. E para vós e para mim, meus queridos irmãos, o que eu desejo, ou o que Deus deseja é exatamente isto. É dar-nos um novo coração, pôr dentro de nós um novo espírito. É tirar este coração que tantas vezes é um coração empedernido, que não quer ouvir. O Senhor está a expor as suas razões. E por vezes o coração humano se endurece. E Ele diz, mas eu vou partir esse coração de pedra. E vou-te dar um coração sensível. O grande problema da humanidade e da igreja, o nosso grande problema, um dos grandes problemas, é a insensibilidade pelas coisas espirituais. E permita Deus que nós possamos ser sensíveis. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o quê? O teu coração. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus nos fortaleça, que o Espírito do Senhor mude o que tenha que mudar em nossa vida e que nós o consentamos com alegria. É a minha oração. Amém. Queres o teu
de